Olá, seja muito bem-vindo a esta aula. Sou o Endo Santos, com a matrícula 2311-3052. Nesta aula, vamos mostrar passo a passo como uma gramática livre de contexto pode ser transformada em uma versão padronizada, a forma normal de Johnson, ou FNC. Este é um processo essencial dentro da teoria da computação, da análise sintática de linguagens formais e também na base estrutural de compiladores. Muito além de uma reescrita simbólica. Essa transformação mostra como uma linguagem pode ser reorganizada para ser lida por algoritmos e interpretada por máquinas de forma eficiente e determinística. Vamos explorar juntos essa jornada, entendendo a gramática inicial, suas e como torná-la incompatível com os rígidos critérios da FNC, preservando a linguagem, mas reformulando a forma. Partimos agora para os tópicos da seguinte aula: introdução à forma normal de Johnson, apresentação da gramática original, processo de transformação, resultado final e comparação da nova gramática com a original. O que seria a forma normal de Johnson? A forma normal de Johnson, ou FNC, representa uma metodologia ou uma forma de padronizar para estruturar gramática livre de contextos, as famosas GLC, proposta pelo renomado linguista e cientista da computação Noah Johnson. Essa forma normal não é apenas uma conversão teórica, mas sim um pilar fundamental para diversas áreas da computação e da linguagem formal. Ao impor a rigorosa sobre as produções gramáticas, a FNC simplifica a análise sintática das linguagens, facilitando a compreensão e a manipulação e a aplicação das gramáticas. Vamos explorar três áreas essenciais onde a forma normal de Johnson exerce um papel central. Primeiro, análise de algoritmo. A forma normal de Johnson fornece uma base padronizada para a implementação de algoritmos eficientes de análise sintática, como o famoso algoritmo CYK, que reconhece se uma palavra pertence à linguagem gerada por uma gramática livre de contexto. A simplicidade e uniformidade da FNC, ou forma normal de Johnson, permite que esses algoritmos operem com garantias de eficiência, clareza e determinismo, eliminando ambiguidades e reduzindo o espaço de busca. Além disso, a FNC é crucial para a construção de algoritmos que validam, transformam e otimizam gramáticas, tornando-os ferramentas robustas para análise formal. Na teoria da computação, um campo teórico, a FNC se aplica da seguinte forma: é uma ferramenta indispensável para a demonstração de propriedades fundamentais das linguagens formais e dos autômatos. Por exemplo, a prova de que todas as linguagens livres de contexto podem ser reconhecidas por um autômato de pilha frequentemente utiliza gramática em forma normal de Johnson para simplificar o raciocínio. A padronização da FNC reduz a complexidade do formalismo e permite que os pesquisadores trabalhem com regras uniformes, facilitando o desenvolvimento de teoremas e a compreensão das estruturas linguísticas. Assim, a FNC serve como uma ponte entre a temática abstrata e as aplicações práticas da ciência da computação. Em compiladores,
depende fortemente da análise sintática para traduzir um código-fonte em um código de máquina ou outra representações intermediárias. A FNC é adotada como um formato intermediário para gramáticas usada em Persis, garantindo que as etapas de análise sintática sejam implementadas de forma consciente, eficiente e sem erros. Ao padronizar as produções de gramáticas, a FNC facilita a implementação de compiladores modulares e escaláveis, que podem ser mantidos e expandidos com maior facilidade. Além disso, a forma normal simplifica a detecção e tratamento de erro sintático, melhorando a robustez do sistema de compilação. Resumindo, a forma normal de Johnson é uma ferramenta indispensável que atua como uma base formal sólida para o desenvolvimento de algoritmos robustos e eficientes de análise sintática, a construção e formalização teórica das linguagens formais e suas prioridades, a implementação prática e segura de compiladores que traduzem linguagem de alto nível para códigos executáveis. Temos também regras da forma normal de Johnson. A forma normal de Johnson estabelece um formato rigoroso para as produções em gramática livre de contexto. Uma gramática está em FNC se somente se todas as suas regras obedecerem a uma das três formas específicas que garantem simplicidade e uniformidade na estrutura da linguagem. Primeiro, produções binárias. Nesta regra, uma variável ou não terminal A produz exatamente duas variáveis B e C. Aqui, A, B e C são símbolos não terminais, pertencentes ao conjunto de variáveis da gramática. Esta restrição é fundamental para permitir que algoritmos de Pearson, como o algoritmo CYK, funcione de maneira simples, pois facilita a análise combinatória das cadeias geradas. É importante lembrar que B e C não pode ser um símbolo inicial que gera lambda, para evitar ambiguidades. Exemplo de produções binárias: C deriva Azão Bzão. Isso significa que símbolo S pode ser substituído pela concatenação das variáveis A e B. Produções terminais. Essa forma representa a geração de um símbolo terminal, ou seja, um elemento da linguagem contendo letras, dígitos ou caracteres, que não será expandido mais. Cada produção desse tipo se relaciona uma variável A com um terminal específico Azinho. Essa regra garante que as derivações da gramática terminem em símbolos concretos da linguagem. Exemplo: Azão deriva Bzinho. Isso significa que a variável Azão pode ser substituído pelo terminal Bzinho. Produções vazias. A produção vazia representa a capacidade da gramática de gerar cadeia vazia, denotada por lambda. Em forma normal de Johnson, essa produção é determinada apenas no símbolo inicial S e somente se lambda pertence à linguagem gerada pela gramática. Além disso, o símbolo inicial S não pode aparecer no lado direito de nenhuma regra, para evitar problemas de recursão vazia que comprometeria a forma normal. Isso garante que a gramática possa produzir a cadeia vazia sem que isso cause inconsistência ou ambiguidades num processo de derivação. Exemplo:
S deriva a lambda. Isso significa que a linguagem gerada inclui a cadeia vazia. E por que essas regras são tão rigorosas? Ela simplifica a estrutura da gramática, evitando construções complexas ou ambíguas. Ao limitar o formato das produções, facilita-se a aplicação de algoritmo eficiente para reconhecer e analisar linguagens. Permite padronizar as gramáticas para que possam ser tratadas por máquinas, programas e provas matemáticas sem necessidade de adaptações. Essa uniformidade torna as gramáticas na fórmula White-Thompson mais fácil de manipular, otimizar e verificar. E por que usar a fórmula White-Thompson? Primeiro, eliminar ambiguidades e reduz a complexidade das derivações. Gramática livre de contexto pode ser ambíguas, ou seja, uma mesma cadeia pode ter mais de uma árvore sintática possível, o que pode dúvida na análise. A fórmula White-Thompson ajuda a estruturar a gramática de forma padronizada e simplificada, restringindo as formas de produções e evitando construções complexas que geram ambiguidades. Além disso, a padronização facilita o uso de algoritmos que dependem de derivação única e bem definida, como o algoritmo CYK. Com a fórmula White-Thompson, as derivações tornam-se mais previsíveis, menores e mais organizadas, reduzindo drasticamente a complexidade de peças e análise sintática. Exemplo disso temos: imagine que você quer interpretar uma linguagem de programação se a gramática for ambígua. O compilador pode não saber se determinada expressão é um comando ou uma declaração. Com a fórmula White-Thompson, essa confusão diminui, porque a estrutura das regras fica clara e uniforme. Padronização simplifica provas teóricas e análises formais. Na ciência da computação teórica, a fórmula White-Thompson é crucial para a formalização e provas de prioridade sobre linguagens e gramáticas. Muitas demonstrações como as que provam a equivalência entre linguagens, propriedades de autômatos e algoritmos de reconhecimento assume gramática em fórmula White-Thompson para simplificar os argumentos. Tem um padrão rígido, reduz as variáveis do problema, permitindo a aplicação de técnicas matemáticas e computacionais de forma mais direta e elegante. Exemplo temos: ao provar que toda linguagem livre de contexto pode ser reconhecida por um autômato de pilha, ou ao demonstrar a correção do algoritmo Pearson, utiliza-se a fórmula White-Thompson para garantir que as regras estejam em um formato conhecido e bem definido. Facilita algoritmos. Algoritmos como CYK e outros algoritmos de análise sintática dependem de gramática na fórmula White-Thompson para funcionar corretamente. A fórmula White-Thompson permite que esse algoritmo trabalhe com regras binárias e terminais isolados, o que simplifica a construção da tabela de análise e a simplificação das estruturas. Com essa estrutura, os algoritmos ganham eficiência, robustez e clareza, o que é vital para sistemas que processam grandes quantidades de código ou texto, como compiladores e interpretadores. Exemplo disso temos: no processo de compilação de um programa, o código-fonte precisa ser analisado sintaticamente para gerar uma uma árvore de síntese abstrata. Usar gramática em fórmula White-Thompson acelera e simplifica essa etapa,
tornando o compilador mais rápido e menos sujeito a erros. E também contribui para o desenvolvimento de ferramentas de análise sintática. Linguagens formais e seus são essenciais para diversas aplicações, desde o processo, desde processadores de texto e tradutores até sistema de inteligência artificial. A fórmula normal de Chomsky proporciona um formato uniforme que facilita a implementação de ferramentas que precisam manipular ou transformar a gramática, gerando árvore sintática, analisando semântica ou detectando erros. E como eu faço para converter uma gramática para uma fórmula normal de Chomsky? A conversão de uma gramática para a fórmula normal de Chomsky é um processo sistemático que envolve 4 etapas principais. Cada uma delas crucial para garantir que a gramática resultante esteja na forma padrão exigida, sem alterar a linguagem gerada. Primeiro, eliminação de produções unitárias. O que são produções unitárias? São regras onde uma variável produz diretamente outra variável, como A deriva Bzão. Por que eliminar? Essas produções dificultam a padronização da gramática e podem aumentar a complexidade de análise sintática. E como faço para eliminar isso? Substituímos as cadeias de produções unitárias por produções equivalentes diretas. Por exemplo, se A deriva B e B deriva C e C deriva Azinho, eliminamos as intermediárias, obtendo diretamente Azão deriva Azinho. E segundo, eliminamos as produções vazias. O que são produções vazias? São regras onde uma variável gera uma cadeia vazia, as famosas lambdas. E por que eliminar? A fórmula normal de Chomsky só permite uma produção vazia especial no símbolo inicial, e se somente se a linguagem incluir a cadeia vazia. E como faço para eliminar? Primeiro, fazemos a análise das variáveis anuláveis, que pode gerar lambda. Removemos essas produções e ajustamos as regras que as envolvem, criando versões alternativas sem essas variáveis para preservar a linguagem. Exemplo: Azão deriva lambda. E temos aqui uma regra: S deriva Azão Bzão. Então criamos S deriva Bzão também, pois A pode desaparecer. Por último, convertemos produções restantes para FNC. Essa etapa envolve duas ações principais: quebrar regras longas, quando uma produção tem mais de 2 símbolos no lado direito, com A deriva Bzão, Czão e D. Quebramos em produções binárias, introduzimos variáveis auxiliares. Por exemplo, A deriva B, Bzão e Ezão, E deriva Czão, Dzão. Substituímos terminais em regra composta. Se um terminal aparecer junto com a variável, como em A deriva Azinho Bzão, substituímos o terminal por uma variável auxiliar, que gera apenas esse terminal. E também eliminamos os símbolos inúteis. O que são símbolos inúteis? São variáveis que nunca geram cadeias determinadas, ou que não são acessíveis a partir do símbolo inicial. E por que eliminar? Eles compilam a gramática, geram produções irrelevantes e podem prejudicar a eficiência dos algoritmos. E como faço para eliminar?
Removemos variáveis que não geram palavras, não há derivações que a levem a cadeias de terminais e também não são acessíveis e não aparece nenhuma derivação a partir do símbolo inicial. E por que eu devo seguir esse passo? Para garantir equivalência e transformações que não deve alterar a linguagem gerada pela gramática apenas em seu formato. E segundo, padronizar a estrutura. A fórmula Moishank exige regras rígidas, facilitando a análise e processamento. Terceiro, prepara para algoritmos como o algoritmo de CYK e outras espécies que só funcionam corretamente com gramática em fórmula Moishank. E também facilita provas e formalizações. Muitas demonstrações na teoria da computação assume gramática em fórmula Moishank para simplificar raciocínio. Muito obrigado por essa aula e até mais. Eu sou Giovanni Ventura, número de matrícula 2311-2558, e dando continuidade à explicação, eu vou demonstrar com um exemplo prático da gramática que a gente escolheu como transformar para a forma normal de Chomsky. A gramática escolhida foi essa daqui: S que deriva AB e SCB, A que deriva Azinho A e C, B que deriva Bzinho B e Bzinho, e C que deriva Czinho C e a cadeia vazia. Uma pequena análise dessa gramática é as produções e a estrutura. O símbolo inicial é o S, os não terminais são SA, BC, os terminais ABC. E algumas produções importantes são que existe uma recursão já na primeira linha em S que deriva SCB, que pode gerar essas cadeias aninhadas, uma produção vazia em C e uma auto-recursão em A que deriva Azinho A e B que deriva Bzinho B e geram sequências de A's e B's. Aqui embaixo um pequeno exemplo de derivação que é dessa gramática. Partindo agora para o processo de transformação em si, o primeiro passo é a eliminação das produções vazias. Aqui a gente tem a gramática original ainda, e começando a transformar para a forma normal de Chomsky, primeiro a gente vai eliminar as produções vazias, que aqui podem ser a partir do C, que ele deriva diretamente a cadeia vazia, o A, que pode derivar o C, e indiretamente pode derivar a cadeia vazia também, e o S, que pode derivar AB e SCB, e dessa forma também pode se transformar na cadeia vazia. Para cada uma dessas produções que podem derivar C ou A, nós criamos novas versões. Aqui para o S, que antes ele derivava somente AB e SCB, agora a gente vê que ele também vai derivar B e SB. Esse B ele vem desse AB, só que sem a parte que pode gerar a cadeia vazia, que seria o A. Da mesma forma o SB, que vem do SCB, porém sem o C, que pode gerar a cadeia vazia. O mesmo ocorre para o A, que antes ele derivava apenas o Azinho A e o C, e agora ele derivou o Azinho, que vem do Azinho A sem o A, que pode gerar a cadeia vazia, e o C, que antes derivava Czinho C e a própria cadeia vazia, aqui ela é eliminada, e esse C vem do Czinho C sem o C, que é o que gera a cadeia vazia. Aqui a gente tem a gramática após essa primeira alteração, e o próximo passo é a identificação de produções unitárias. Aqui a gente vai identificar as regras unitárias presentes na gramática e calcular o fecho unitário para cada um dos não terminais. Aqui, por exemplo, nessa gramática nós temos como regras unitárias apenas o S que deriva o B e o A que deriva C. Para calcular o fecho, inicialmente, tomando como exemplo o S,
inicialmente o fecho dele é apenas o S. Como o SB, como o S que deriva B é uma produção unitária, então a gente adiciona esse B ao fecho. Da mesma forma, acontece com o fecho de A, que inicialmente é apenas A, porém, como existe a produção A que deriva C, que é unitária, a gente adiciona o C ao fecho de A. Esse sendo apenas unitárias dentro do fecho de Y. Aqui como exemplo, para eliminar o S que deriva o B, a gente vai ver as produções não unitárias de B, que nesse caso são B que deriva Bzinho B e B que deriva B, e a gente vai substituir esse S que deriva B por S que deriva o Bzinho B e o S que deriva o Bzinho. Da mesma forma para o A que deriva o C. A gente procura as produções não unitárias de C, que nesse caso são C que deriva Czinho C e C que deriva apenas o Czinho, e substitui o A que deriva C por A que deriva Czinho C e A que deriva Czinho. Novamente, aqui as alterações feitas após esse segundo passo, a gente vê que o B agora se torna o Bzinho B, B, e o C, que agora deriva o Czinho C e apenas o Czinho. O próximo passo é a substituição de terminais por variáveis auxiliares. Aqui, para cada terminal ABC, que no caso são os únicos presentes nessa gramática, a gente introduz uma nova variável. Aqui o x vai representar o A, o y vai representar o B e o z vai representar o C. E assim a gente também substitui nas produções da gramática. O A, que antes derivava Azinho A, agora vai derivar XA, A que deriva XA. O B, que antes derivava Bzinho B, agora vai derivar YB. E o C, que derivava Czinho C, agora vai derivar ZC. Aqui as alterações, e a gente também adiciona essas novas regras de produção à gramática. O último passo é a quebra de produções que são maiores, muito longas. Aqui, nesse caso, no caso dessa gramática, a gente só tem o S que deriva o SCB, que por conter 3 símbolos, ele viola as regras da forma normal de Chomsky. Dessa forma, a gente introduz um novo símbolo não terminal auxiliar, que vai ajudar a dividir essa regra em partes de 2 símbolos. Aqui nesse caso, a gente vai introduzir o R, que ele vai derivar o CB, e dessa forma o S, que antes derivava o SCB, agora vai passar a derivar apenas SR. E o R é quem vai derivar o CB. Como eu falei anteriormente, a regra agora vai ser dividida. O S, que antes derivava SCB, agora vai derivar o R. E o R é quem vai derivar o CB. Aqui a gente tem a nova regra de produção, também adicionada à gramática. E isso mantém a mesma linguagem, porém garante que todas as produções sigam a forma normal de Chomsky. Aqui a gente tem o resultado final, a nova gramática reformulada. E agora uma pequena comparação, uma rápida comparação entre as gramáticas. A gramática resultante das modificações para se encaixar no padrão de FNC é equivalente à original? E a resposta é sim, já que a forma normal de Chomsky ela não altera a linguagem gerada pela gramática, apenas reorganiza as regras para obedecer restrições específicas. Todas essas mudanças elas mantêm o poder gerativo da gramática. Obrigado.